Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Mais um Drops em casa, uma atividade refrescante para o seu final de tarde e começo de noite. Ajeitando na poltrona, uma cervejinha gelada, um whisky no jeito, ou mesmo aquele chazinho, não dá 5, mas dá 6 e gelado, porque Ribeirão é muito quente. Ligando o podcast da semana para estimular a mente em tempos de isolamento, sem deixar de relaxar. Drops. Hoje temos um convidado muito especial, Nélio Biso, que vai inaugurar o Drops em Casa, falando na sessão Ciência Mundana, assuntos em que a ciência explica o mundo e a vida. O assunto de hoje é o assunto do momento, Covid-19, mas o que ele vai falar é muito importante para nós, educadores, para o ensino de ciências e biologia. Vamos ouvi-lo. Drops. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer enfim, a oportunidade de estar inaugurando essa série de podcasts, né? E, enfim, fico muito ansioso por ver o resultado disso, mas eu espero que, de alguma maneira, isso ajude as pessoas a entenderem o momento em que nós estamos vivendo e, enfim, desejo vida longa para o Drops em Casa. Enfim, começo me apresentando, meu nome é Nélio Biso, né? E, enfim, eu tenho trabalhado com o ensino de biologia, tenho trabalhado com formação de professores e particularmente com o ensino de evolução há já alguma coisa como 40 anos. Então, enfim, estou muito... e nesse momento, enfim, me sinto, inclusive, com uma grande responsabilidade de oferecer às pessoas, né, algum tipo de apoio, né, algum tipo de recurso para enfrentar essa situação tão inusitada, né? Apesar de que, digamos assim, se a gente entender a história humana nesse planeta, nós vamos ver que, de longe, não é a primeira vez que enfrentamos situações como essa, né? Bem, mas vamos direto ao assunto. Então, quero começar dizendo que a família dos vírus corona, enfim, ela já é uma velha conhecida dos cientistas e dos médicos, não é? Então, enfim, existem uma grande quantidade de vírus que causam, enfim, alguns deles causam problemas aos seres humanos e, digamos, esses problemas são, enfim, de ordem variada. Existem aqueles que causam problemas relativamente, enfim, relativamente de evolução relativamente benigna, né, como um simples resfriado, até aquilo que nós estamos vendo agora, um tipo de uma síndrome respiratória aguda grave, né, que está levando, enfim, muitas pessoas à morte, né? Bom, o fato é que o trânsito, a pandemia atual está ligada ao trânsito de partículas virais entre diferentes animais, animais que normalmente vivem muito separados, né, isolados do ponto de vista reprodutivo e que, enfim, são trazidos a ter uma proximidade muito grande por conta de atividades humanas, né? Então, muitos desses animais, inclusive, são animais exóticos nos países em que essa proximidade acontece, ou seja, são importados, são trazidos de longe. Então, você tem ajuntamentos, né, desses animais e isso proporciona, então, troca de vírus, de partículas virais, né? O fato é que muitas vezes esses animais são mamíferos que são utilizados para alimentação ou para finalidades, para produção de remédios, por exemplo.
da medicina tradicional, da medicina popular, enfim. E o que parece é que esse vírus, então, ele, de alguma maneira, ele é um vírus que já... ele é muito semelhante ao vírus que já tinha sido detectado em morcegos no Oriente, mas de alguma maneira ele sofreu uma mutação, e essa mutação então foi detectada em animais chamados pangolins. Pangolins são mamíferos que parecem tatus de alguma maneira, mas não ocorrem na América do Sul. São animais africanos e asiáticos, né? E eles têm um corpo coberto de escamas, e essas escamas são utilizadas na medicina popular oriental. Então, o que se acredita é que enfim, o tráfico ilegal, os pangolins são os animais mais traficados ilegalmente em todo o planeta, mais do que macacos, enfim. Eles são intensamente traficados de maneira criminosa, são redes criminosas que fazem isso, e, portanto, enfim, já era proibido a utilização, a comercialização desses animais, mas de qualquer maneira isso ocorreu, né? E a gente sabe que isso ocorre, e normalmente esses animais ficam escondidos em meio a outros animais que cuja comercialização é permitida. Alguns deles, por exemplo, são pequenos animais, são pequenos mamíferos que parecem uma mistura de gato e cachorro, digamos assim. Lembram muito o nosso coati, né? Eles são chamados gatos de algalha, são animais que são mamíferos que são criados em fazendas. Existem alguns deles nessas fazendas, inclusive, são alimentados com grãos de café, que depois de defecado, esse café acaba sendo utilizado, sendo processado, e vai fazer um dos cafés mais refinados do mundo, por incrível que pareça, né? E além de tudo, além de vender o café, se aproveita também o animal, né, para que ele seja vendido para o consumo humano. E o fato é que enfim, é mais fácil, em vez de você abater o animal em condições adequadas e transportar a carne de maneira adequada, enfim, esses animais são levados vivos em jaulas, né, em gaiolas, e nesses mercados então se formam grandes ajuntamentos dessas gaiolas, e no meio dessas gaiolas provavelmente estavam também os pangolins escondidos ali para que os policiais não os vissem, né? E o fato é que então esses vírus de alguma maneira transitaram dos pangolins para os humanos, embora ainda haja, enfim, isso não é 100%, enfim, há alguma dúvida ainda sobre essa via, mas é provável, a explicação mais provável que há enfim, que alguém, ao abater esses animais, ao processar esses animais, ao tirar as escamas, enfim, uma ou algumas pessoas acabaram se contaminando, tendo contato então com as secreções das vias respiratórias, e acabaram adoecendo com esse vírus, com essa nova linhagem de vírus. E, enfim, é um vírus então muito parecido com o vírus que provocou a chamada SARS, né, essa síndrome respiratória aguda grave em inglês, e enfim, e ele foi então batizado de SARS-CoV, né, coronavírus 2, né? Então esse SARS-CoV-2 aparece agora, provavelmente no final de 2019, e ele tem um alto poder de contaminação. Ele se difunde muito rapidamente, ao que tudo indica. Ele se difunde muito rapidamente porque ocorreu uma mutação em uma das proteínas que serve para ancorar o vírus nas células que vão ser parasitadas. Então, existe uma proteína chamada enzima conversora de angiotensina 2, né? Em português
a sigla ECA2, em inglês ACE2, enfim, e quando ocorre essa ligação, então provavelmente houve uma mudança na conformação espacial, na estrutura quaternária, né, dessa proteína, e ela consegue se ligar muito bem a essa enzima e ativar essa enzima de maneira que, enfim, é promovida então a fusão do envelope lipídico viral à membrana celular, né, dessa célula, na célula humana. E com isso, então, nós estamos tendo um nível de infecção muito maior do que nós tivemos no final de 2002 e início de 2003 com a SARS, né? Enfim, as medidas que estão sendo recomendadas são medidas de isolamento social para evitar justamente que nós tenhamos um grande número de pessoas contaminadas num curto espaço de tempo, o que leva então inevitavelmente ao colapso dos sistemas de saúde. Isso precisa ser evitado a todo custo, porque as pessoas vão morrer na rua, né? Nós estamos já vendo isso acontecer no Brasil, mas enfim, as populações pobres seguramente serão as que mais sofrerão com isso. Portanto, o que eu recomendo é isolamento social. Isso tem que ser levado muito a sério. E, enfim, álcool gel, álcool líquido, tudo isso, enfim, são partículas gordurosas, digamos assim, porque tem um envelope viral que é gorduroso. E qualquer solvente de gordura também ajuda a dissolver, a romper a estrutura do vírus, né? Mas de qualquer maneira, nada como lavar bem as mãos com sabão. Enfim, é importante ter esse hábito de higiene. Quanto mais se lava as mãos, melhor é, porque, enfim, mesmo que você esteja dentro da sua casa, você pode ter partículas virais que inadvertidamente entrar no seu ambiente domiciliar, e por isso então você pode se recontaminar, né? O vírus tem são partículas que podem ter uma resistência em certas superfícies até alguns dias, né? Então todo cuidado é pouco. É isso, esse é o Drops, é o Drops de hoje, então. Um grande abraço a vocês. Drops. Muitíssimo obrigada, querido. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast, coloque seu podcast na roda. Para falar com a gente, envie e-mail para dropsemcasa@gmail.com. Até o próximo Drops em Casa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 18h30. Venham para a roda. Beijo grande. Drops.